história de uma dona de casa que acabou com a vida de uma amiga de forma bárbara é a história de hoje. Tudo teve início em uma pequena e pacata cidade do interior do Texas, chamada Willie, na década de 70. Mas rapidinho, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve agora aqui no canal e ativa as notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Candice Montgomery, mais conhecida como Candy, era casada com um engenheiro elétrico chamado Pat Montgomery. Ela nasceu em 1949 e era muito dedicada ao lar, como a maioria das mulheres daquela época, em que os homens costumavam sair para trabalhar e a maioria das mulheres ficava em casa cuidando dos assuntos domésticos e da educação das crianças. Ela foi criada dentro dos princípios da Igreja Metodista. Ela era muito religiosa e conservadora, dava aulas de religião até, e tinha um pequeno negócio de decoração. Então, a princípio, ela era muito querida e admirada por todos naquela comunidade. A Candy e o Pat tinham um casal de filhos que se davam muito com a filha de um outro casal que era dos Gore, o sobrenome. Então, também tinha esse outro casal, a Beth e o Alan Gore, que tinha uma filha que estudava com a filha da Candy. A Beth era formada em professora primária, mas ela tinha depressão e ela acabava ficando mais tempo em casa, não estava trabalhando na época. E o marido dela trabalhava numa empresa de eletrônicos. Então, por conta das filhas estudarem juntas e também a cidade ser muito pequena, frequentarem a mesma igreja, a Beth e a Candy, elas tornaram-se amigas, mas não eram amigas, assim, as melhores amigas. Elas se davam porque uma filha frequentava a casa da outra. Então, a Beth, ela tinha essa depressão que ela tratava. Ela começou a ter depressão depois da primeira filha, depois ela virá a ter uma segunda filha, mas ela teve depressão pós-parto e ela não tratava muito bem, porque naquela época era mais difícil mesmo ter um tratamento adequado, mas ela às vezes tomava medicamento, às vezes não tomava, às vezes ela ia ao médico, às vezes ela não ia, então ela vivia meio que em altos e baixos e o casamento dela estava entrando assim numa rotina muito grande. Acontece que a Candy também não estava muito satisfeita com o seu casamento. Ela também estava vivenciando uma rotina e há quem diga até que ela se casou com o Pat porque ela viu ali que ele teria um futuro brilhante como engenheiro. E havia também um pequeno grupo naquela cidade que se reunia algumas vezes por semana para jogar vôlei. E nesse grupo estava a Candy e o marido da Beth, o Alan. Foi então que a Candy começou a reparar mais no Alan e começou a se sentir atraída por ele. E é aqui que as coisas vão começar a ir ladeira abaixo. Um dia, a Candy chegou para o Alan e foi direta com ele. Ela chegou e falou que estava se sentindo atraída por ele, que o casamento dela estava uma rotina e que ela gostaria que eles tivessem um caso. E o Alan, a princípio, ele não queria ter um caso com ninguém, não estava nem pensando nisso, mas ele passou a não conseguir tirar mais a Candy da cabeça dele. Como a Candy viu que o pretendente a ter um caso com ela estava muito indeciso, ela resolveu chamá-lo e ela montou um quadro onde ela colocou o que eles deveriam fazer, o que eles não podiam fazer, onde eles se encontrariam, quantas vezes por semana, para sair tudo assim de uma maneira perfeita que ninguém suspeitasse de nada. Se você está gostando desse tipo de história, da maneira como eu estou contando, já aproveita e deixa o seu curtir também, que é bem importante. Bom, nessa lista estava escrito que caso eles tivessem algum romance, eles se encontrariam a cada 2 semanas num determinado hotel, onde ela levaria o almoço, eles passariam a tarde lá e eles dividiriam as despesas. E que, caso um dos dois se apaixonasse pelo outro, o caso estaria encerrado. Então, ele aceitou a proposta, eles passaram a se encontrar, ficaram alguns meses se encontrando, quando a Candy chegou para ele um dia, num desses encontros, e falou que estava se apaixonando por ele e que então era melhor eles terminarem aquele relacionamento. Mas o Alan não quis terminar. Ele insistiu para que eles continuassem tendo aqueles encontros. Mas a Beth, ela estava querendo reavivar o casamento, então ela chamou o marido para eles passarem a frequentar algumas reuniões da igreja, que eram voltadas justamente para quem tinha um casamento que não estava tão legal, para ver como é que podia melhorar. Nesses encontros, eles falavam que era bem importante um contar para o outro eventuais segredos, enfim, eles passaram a se dar melhor. E aí, a Beth engravida da segunda filha,
E o Alan resolve que então chegou a hora de terminar de vez com a Candy. E os dois, de comum acordo, eles terminam aquele relacionamento. E o que está prestes a acontecer vai deixar todo mundo chocado. E não é só uma coisa que vai deixar todo mundo chocado. Mais de uma coisa, são, na verdade, algumas coisas. Então agora é a hora de eu avisar que se você for uma pessoa muito sensível, eu prefiro que você pule esse vídeo e assista alguma outra coisa aqui no YouTube. Cerca de um ano depois, em junho de 1980, a filha da Beth, ela estava dormindo, passando alguns dias na casa dos Montgomery. E ela precisava de um maiô para que ela e a amiga, então, fossem para natação. Então, no dia 13 daquele mês, e para quem é supersticioso, era uma sexta-feira 13, a Candy vai até a casa da Beth para pegar uma roupa de natação. Inclusive, a Candy já estava até indo embora quando a Beth resolveu confrontá-la. Ela perguntou diretamente para a Candy: "Você está tendo um caso com meu marido?" E a Candy primeiramente falou que não e tentou ir embora, mas com a insistência da Beth, ela acabou confessando que sim, mas que eles já não se encontravam há um bom tempo, que não tinha problema, ela podia superar isso, eles não estavam mais juntos. Mas a discussão não acabou por aí, porque a Beth, ela pega daí nessa hora um machado. Então ela pegou esse machado, porque elas estavam assim em meio a uma discussão muito calorosa, e esse machado por um acaso estava ali, e ela partiu para cima da Candy, que foi se defender. Só que a Beth continuava falando coisas para ela, e ela tentava argumentar com a Beth, quando a Beth fez um gesto que vai ser bem importante lá para frente vocês lembrarem. Ela fez assim para Candy: "Shhh". E aí foi a gota d'água, porque a Candy, ela surtou, conseguiu pegar o machado da mão da Beth e foi para cima dela e acabou com a vida da Beth com 41 machadadas. Disseram depois os advogados de defesa da Candy que, ao fazer esse despertou um gatilho de quando ela era pequena e tinha se machucado, estava num hospital com a mãe dela e ela estava chorando muito por conta do machucado, e a mãe dela fez esse sinal para ela ficar em silêncio, para ela não chorar. Então era como se ela tivesse guardado aquele choro. Então, segundo o advogado, ela teria ficado com de um trauma que estava guardado ali com ela há muito tempo e que aflorou nessa discussão quando a Beth fez o mesmo sinal para ela. Voltando ao dia do acontecido. Bom, ela deixou a Beth, dentro de uma despensa. O chão ficou cheio de sangue. Ela tentou se limpar ali um pouco e resolveu pegar o carro e ir embora para casa, onde ela tomou um banho e trocou de roupa. E o Alan, ele estava viajando, mas ele ligava insistentemente para a Beth, que não atendia ao telefone. Então ele começou a ligar para os vizinhos e falar assim: "Olha, está acontecendo alguma coisa lá em casa, não sei se minha mulher está bem, se a minha bebê está bem, eu preciso que vocês vão lá dar uma olhada." E os vizinhos foram verificar o que tinha acontecido. Entraram na casa, escutaram a bebê chorando, foram atrás da Beth, viram aquele rastro de sangue e a encontraram dentro da despensa. Como o Alan já estava muito preocupado, já estava temendo que alguma coisa tivesse acontecido, estava viajando, eles não chegaram a dizer exatamente o que tinha acontecido com a mulher dele. E aí os policiais já estavam lá, o Alan volta o mais rápido que ele pode para a cidade. Já tinham tirado a bebê dele da casa e começado uma investigação. A princípio, a polícia achou que era um roubo seguido de morte. Eles acharam que um homem tinha feito aquilo. Eles nunca iriam imaginar que uma mulher, que não era muito alta, que era magra, tinha feito aquilo de 41 machadadas na outra. Até que eles encontram uma pegada naquele sangue. E essa pegada, ela parecia ser de uma criança ou de uma pessoa pequena. Eles começaram, de fato, a suspeitar da Candy. Porque já que a pegada era de uma pessoa pequena e eles sabiam que a Candy tinha ido lá para pegar o maiô para a filha da Beth, eles começaram a ligar os pontos, até porque a Candy, ela se machucou em meio àquela briga toda, ela ficou com um leve corte na testa e um corte um pouco mais profundo perto do pé. Então ela virou uma suspeita e ela foi para julgamento. E agora, pasmem no que eu vou falar, mas aconteceu uma outra coisa muito bizarra. A Candy foi julgada e ela foi inocentada pelo júri pelo motivo de legítima defesa. Gente, desde quando
41 facadas é legítima defesa. O fato é que o advogado dela era muito bom e fez de tudo para que o júri chegasse nesse consenso. E o correto num julgamento é o pessoal que faz parte do júri não ser conhecido de nenhuma das partes, nem da vítima e nem do réu. Mas a gente está falando de 1980 e, por mais que isso fosse no Texas, era uma cidade pequena e talvez eles não tivessem conseguido ali um júri de acordo. Tanto que uma das pessoas do júri era sobrinha do advogado da Kendi. O interessante é que mais tarde, psicólogos fizeram alguns estudos e chegaram à conclusão que aquele não poderia ter sido um gatilho para aquele crime. Se fosse esse o motivo desse gatilho, desse trauma emocional, qualquer pessoa que tivesse feito durante a vida toda da Kendi esse mesmo sinal, ela já teria tirado a vida da pessoa. As pessoas ficaram muito indignadas com o veredito, é claro, principalmente a família da Beth. E pasmem outra vez, o viúvo acabou se casando 3 meses depois com uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com essa história. Eu sei que a família da Beth acabou conseguindo a guarda das 2 meninas e as criou. O casamento do Alan, dizem que não durou assim muitos anos e não se sabe mais o paradeiro dele. Já a Kendi e o marido traído se mudaram para outra cidade, para outro estado, na verdade, e não durou muito o casamento deles. O deles durou ali mais alguns meses e terminou. Lembram que eu falei que teria várias coisas para a gente se chocar? Tem mais uma coisa para a gente se chocar aqui. A Candice, ela passou a usar o nome de solteira e ela trabalhava, ou trabalha ainda, não sei se ela se aposentou, como terapeuta familiar. E eu procurando aqui imagens para ilustrar para vocês essa história, eu acabei indo até o Google Earth para pegar foto da casa onde a Beth morava quando tudo aconteceu. E eu consegui a foto da frente da casa e eu observei que tem gente morando na casa. Aí, não muito satisfeita, eu resolvi dar a volta ali no Google Earth, pegar mais uma foto da parte de trás, onde tem um carro enorme, eu acho que é preto, pela foto dá pra ver. Eu imagino assim que pelo tamanho do carro seja uma família grande que mora ali agora. E assim, tudo bem, o crime aconteceu há 45 anos atrás. A gente sabe que quando acontece alguma coisa desse tipo em algum apartamento, alguma casa, o valor despenca. Ele fica muito, mas muito mais barato. Só que, gente, eu não moraria nessa casa. E não é porque assim, eu ficaria com medo de assombração, alguma coisa paranormal. É bem difícil alguma coisa me deixar com medo. Mas assim, eu não moraria lá porque justamente por eu saber o que aconteceu lá dentro. Então, assim, não julgo quem mora naquela casa. De repente eles fizeram um ótimo negócio de morar lá. Mas eu quero saber de vocês. Vocês morariam numa casa dessas? Já aproveita e deixa nos comentários, então, se vocês já conheciam essa história, se vocês já assistiram alguma série a respeito dela. Vou procurar ler todos os comentários e responder cada um de vocês. Obrigada para quem ficou comigo até agora e até o próximo vídeo.